Hoje, em nossa aula de Ciências Sociais, falaremos um pouquinho sobre o meio ambiente, pois devemos sempre ter a consciência sobre a importância e preservação deste meio, que tanto é importante para nós. Vamos lá? Como colaborar para um ambiente saudável? Vocês sabem como colaborar para que possamos ter um ambiente saudável? Para você, o que é meio ambiente saudável? Pensou aí? De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o meio ambiente é a totalidade de condições externas que afeta a vida, o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres vivos. Os seres humanos, como seres vivos, fazem parte da dinâmica ambiental, dependendo dela e sendo influenciados por ela. Para uma vida saudável, precisamos que o meio ambiente ao nosso redor também seja saudável. Sendo assim, devemos cuidar do meio ambiente e respeitá-lo, pois as nossas ações influenciam diretamente seu funcionamento e sua manutenção saudável. O que você imagina que podemos fazer para colaborar com a manutenção de um meio ambiente saudável? Além da preservação, existem outras formas de proteger o futuro do planeta. Pensar em hábitos sustentáveis é uma delas. São hábitos que possibilitam a utilização de recursos do planeta, sem, porém, danificá-los ou impedir seu uso pelas futuras gerações. Pensando nisso, o que podemos fazer em nosso dia a dia para colaborar com um ambiente saudável? Vamos conhecer medidas importantes para a conservação do meio ambiente. E a primeira medida que iremos conhecer é evitar o uso de embalagens plásticas. O uso de objetos de plásticos descartáveis é um sério problema para o meio ambiente. A poluição plástica, como é chamada, tem sido prejudicial para os seres vivos. Todos os oceanos recebem cerca de 8 milhões de toneladas de plásticos, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU. Além disso, a ONU prevê que até 2050 os oceanos terão mais plásticos do que peixes. Como a vida marinha sobreviverá? Cerca de 80% da população plástica que chega aos mares e oceanos tem origem no ambiente terrestre. Por esse motivo, as atitudes que tomamos no continente têm um grande impacto, mesmo em lugares distantes. O uso de embalagens reutilizáveis e biodegradáveis é um exemplo de atitude que se pode tomar para evitar e ajudar na diminuição da poluição plástica. Há, atualmente, muitas opções para substituir o plástico, como as sacolas ecológicas feitas de tecido, canudos reaproveitáveis, talheres de madeiras, entre outras. Então agora, você já sabe, Quando ir ao supermercado, nada de sacolinha plástica, e sim a sacolinha de pano. Descartar o lixo corretamente. Uma atitude que colabora para evitar a poluição e outros tipos de poluição de forma geral. Não é descartar o lixo em lugares inadequados. Infelizmente, algumas pessoas não possuem o hábito de jogar o lixo em lixeiras. Porém, esse tipo de atitude é muito importante para que os ambientes sejam privados, sejam públicos, mantenham-se limpos, não ofereçam riscos à saúde e ainda não sejam poluídos. Observe essa tirinha aqui. Olha que coisa mais triste. Lata de cerveja, papel de picolé, sabugo de milho. Tudo largado na areia. Como algumas pessoas podem ser tão distraídas?
Já pensou nisso? A separação do lixo para a reciclagem possibilita a destinação correta para cada tipo de lixo. Dessa forma, os objetos de metal, vidro, papel e plástico poderão ser reutilizados. Essa também é uma atitude que contribui para um meio ambiente saudável, pois auxilia a reduzir a quantidade de lixo no mundo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a economia da água. Como economizar água? Você economiza água aí na sua casa? A água é um recurso fundamental para a vida de todos os seres vivos. Nós a usamos para uma série de coisas, entre elas para hidratar e manter a saúde do corpo, para a higiene, para cozinhar, entre outras. Embora seja um recurso que chamamos de renovável, a água não é inesgotável e nem sempre pode ser consumida do jeito que é encontrada pelos seres humanos. Após o uso, ela deve passar por um longo e caro processo de tratamento para poder ser reutilizada. Alguns países, como o Brasil, têm grande quantidade de água disponível para o consumo. Outros passam por problemas decorrentes da falta de água. No Brasil, porém, a disponibilidade é desigual. Nem todas as regiões têm água em grande quantidade para atender às necessidades da população o ano todo. Pensando nisso, evitar o desperdício é uma atitude fundamental para que esse recurso seja preservado, colaborando também para que todas as outras pessoas tenham acesso a ele. Que atitudes podemos, então, tomar para economizar água? Tomar banhos curtos, fechar o chuveiro enquanto nos ensaboamos, fechar a torneira ao escovar os dentes, ficar atento a vazamentos nas moradias e não lavar as calçadas. E espaços grandes com água corrente são alguns exemplos. Lembre-se também, galerinha, de não lavar os carros na garagem de vocês, porque lavagem de carro é um desperdício de água, ok? Economizar energia elétrica. Além da economia de água, a economia de energia elétrica também é importante, ainda mais porque no Brasil, boa parte da nossa energia origina-se de usinas hidrelétricas, cujas turbinas geradoras funcionam à base de água represada. Algumas ações, como apagar as luzes ao sair de um cômodo e não deixar a televisão e outros eletrodomésticos ligados, senão há alguém os utilizando, podem auxiliar na economia de energia. Lembre-se então, galerinha, que quando terminarmos a nossa aula, desligar todos os aparelhos, pois vocês irão estar ajudando na economia de energia também. Conto com vocês, hein? Não comprar animais silvestres de forma ilegal. Atualmente, o comércio ilegal de animais é um grande problema no Brasil. Poxa vida, né? Além de ameaçar a vida de muitos animais, levando espécies à extinção, ele oferece riscos para o próprio ser humano, pois o desaparecimento de uma espécie pode gerar desequilíbrios no ecossistema. No Brasil, a compra de animais silvestres deve ocorrer somente com criadores autorizados, sendo considerada crime se não for feita conforme a determinação da lei. Então, lembre-se que nós não podemos ter animais silvestres, né? Apesar disso, muitas pessoas compram e vendem animais de maneira ilegal. Aves, como araras e papagaios, macacos, como o mico-leão dourado e saguis, cobras também, como as jiboias, além de lagartos e jaguatiricas, são alguns exemplos
de animais vítimas do tráfico ilegal. Poxa vida, né? Geralmente, esses animais são retirados do seu habitat natural de forma inadequada, sem controle ou cuidado e encontrados nos criadouros clandestinos em más condições. Assim, é importante respeitar a fauna e a legislação que prevê a compra desses animais de forma regular, sem prejudicar o equilíbrio natural, sem oferecer risco de extinção de espécies e com os animais recebendo o cuidado que necessitam. Muitas vezes, galera, esses animais são maltratados, né? Então, muitas das vezes, a compra ilegal acabam fazendo que prejudiquem esses animaizinhos. Então, se vocês conhecem alguém que faz esse tipo de compra ilegal, vão lá e dão um toque, combinado? Agora vamos para os exercícios. Leia o texto a seguir. Quanto tempo cada material leva para se decompor? Ah, isso daí nós vimos na última aula. Lembra? A decomposição dos objetos está relacionado também com a aula de ciências naturais. Na natureza, toda a matéria orgânica viva se decompõe rapidamente e ainda ajuda a tornar a terra mais fértil para alimentar novos seres que virão. Mas com os seres humanos é diferente, porque são os únicos seres vivos que produzem coisas artificiais. E algumas delas, como latas de refrigerante, plásticos e vidro, levam uma eternidade para se decompor. Então, esses elementos, eles demoram muito para sua decomposição. Confira a seguir o tempo de decomposição de diferentes materiais. Jornais. Os jornais, eles demoram de 2 a 6 semanas para se decompor. As embalagens de papel, de 3 a 6 meses para se decompor. Fósforos e pontas de cigarros, 2 anos. Olha, 2 anos. Chiclete, 5 anos. Nylon, 30 anos. Tampas de garrafas, 150 anos. Latas de alumínio, de 200 a 500 anos para sua decomposição. Isopor, 400 anos. E os plásticos, 450 anos para se decompor. Bastante, né, turminha? Fralda descartável comum, 450 anos também para se decompor. E o vidro? 1 milhão de anos. Olha quanto tempo! Nessas atividades, vimos a importância de se usar embalagens reutilizáveis e de se reciclar o lixo para evitar e diminuir a poluição plástica no mundo. Pensando nisso e com base no texto anterior, responda o que se pede. Letra A. Entre embalagens de papel e embalagens de plástico, qual é a melhor opção de ser utilizada? Explique sua resposta. Então, galerinha, entre a embalagem de plástico e a embalagem de papel, qual das duas será melhor para a gente poder utilizar? Pensou aí? Lógico que é a de papel, né? Pois elas levam de 3 a 6 meses para se decompor, enquanto as embalagens de plástico demoram 450 anos. Então, a melhor opção é a embalagem de papel. Letrinha B. Atualmente, algumas famílias optam por usar fraldas de tecido em seus bebês. Os tecidos demoram, em média, entre 6 meses e 1 ano para se decompor. Por que o uso de fraldas de tecido é uma opção que contribui para um meio ambiente sustentável? Ah, por que será que a fralda de tecido, aquela fralda de pano usada nos bebês, é uma opção melhor? Quem sabe?
Isso mesmo, devido ao seu tempo de decomposição, pois a fralda de tecido ela pode ser reutilizada e a fralda descartável não. Ela não pode ser reutilizada e ainda demora quase 450 anos na sua decomposição. Vamos para a próxima? Letra C. Que relação pode ser estabelecida entre a poluição plástica e a reportagem apresentada? Então, qual relação entre uma poluição plástica e a reportagem apresentada? Pensaram? Isso mesmo. O tempo de decomposição dos plásticos apontados na reportagem mostram a importância de se evitar o uso de embalagens plásticas, uma vez que, pela dificuldade de decomposição, se o uso indiscriminado persistir, a poluição plástica continuará a crescer. Agora, o exercício 2. Retome a leitura da charge de Armandinho. Quais são as consequências ambientais do problema que ela traz? Então, eu tenho lá naquela charge, do Armandinho, quais os problemas que tem lá? Qual é o problema ambiental que aquela charge apresenta para nós? O descarte inadequado do lixo, que aumenta a poluição, Além de tornar o espaço sujo, oferecendo risco à saúde dos seres vivos. Finalizamos a nossa aula de Ciências Sociais por hoje. Espero que eu tenha ajudado e que vocês possam refletir um pouquinho sobre o nosso meio ambiente, Agora é a vez de vocês. Beijos e até a próxima aula!